Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Parece que eu estou com um delay aqui, né? Mas vai normalizando a nossa internet. Boa tarde, então, a todos que nos acompanham. Eu sou Vitalina, professora da Rede Municipal de Gravataí, hoje na presidência do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, e estou aqui para nós começarmos um belo de um bate-papo com um tema muito interessante para todos e todas nós, que é sobre o retorno às aulas na rede pública, com presencialidade ou não, ou retorno às aulas com presencialidade e em que condições. Está chegando para ficar aqui comigo a minha colega também, professora Graziela, que é presidente do Sindicato dos Municipários de Esteio. Ela estava numa reunião com a Secretaria de Educação, já está chegando aqui para me ajudar nessa coordenação. Antes de eu chamar e apresentar, não, mas chamar, porque ele vai se apresentar o nosso convidado, eu só gostaria de destacar algumas questões para vocês. Esta live, assim como um manifesto que talvez muitos de vocês tenham acessado, e aqueles que não acessaram ainda, eu peço que busquem nas nossas páginas, é um movimento dos sindicatos em rede, dos sindicatos que defendem a vida e defendem a educação. E aí eu tenho uma lista de sindicatos que estão acompanhando aqui a nossa live, que estão participando, que estão fazendo transmissão direta, transmissão cruzada, que estão compartilhando. Eu tenho aqui, então, as minhas colegas e os meus colegas do CEPROL Sindicato de São Leopoldo, do CISME de Esteio, dos municipários de Esteio, dos municipários de Estância Velha, que estão conosco também, o SIMPA de Porto Alegre, o SINCA de Cachoeirinha, o Sindiserves de Caxias, o Simprocan de Canoas, o Sindiprof dos professores de Novo Hamburgo, o Sintesa de Sapucaia do Sul, o Sindicato dos Municipários de Montenegro e Pareci, o Sindicato dos Municipários de Viamão, o Sinacef do IFSUL, e tenho vários núcleos do CEPER Sindicato, 14º de São Leopoldo, de Porto Alegre, Guaíba, Canoas, Esteio e Sapucaia. Então, é uma grande rede de sindicatos que uniram suas lutas porque defendemos a educação pública e defendemos a vida. E, nesse momento, é preciso discutir, é preciso estudar para criar as condições de que nós tenhamos uma escola, e uma escola prioritariamente pública, em condições de acolher os nossos alunos e as nossas alunas nesse período de pandemia, em que mais de 200 mil vidas já foram perdidas. Para começar, então, porque vocês com certeza estão acompanhando e não é para me ouvir ou depois ouvir a Grazi, que está chegando aqui, vou chamar o nosso convidado, que de pronto assumiu aí a tarefa, o Pedro Alau, que é o ex-reitor da UFPEL. Pedro, bem-vindo. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua disponibilidade de estar conosco aqui. Boa tarde. Muito boa tarde, uma satisfação estar aqui conversando com essa grande quantidade de entidades que representam ou que lutam todas pela educação pública no nosso estado, no nosso país. Uma satisfação estar aqui tentando conversar, esclarecer, tentar ajudar a compreender algumas das questões aí mais importantes, especialmente sobre esse tema aí, que é o tema mais efervescente do momento, que é a questão do retorno às aulas presenciais. Então, obrigado pelo convite, estou aí à disposição para tentar aí nesse tempo a gente fazer um bate-papo descontraído, leve, mas interessante para aqueles que nos acompanham. Beleza, Pedro, muito obrigada mais uma vez pela tua disponibilidade de estar conosco. Eu quero só combinar algumas coisas. Nós vamos estar aqui, na medida do possível, o público que está nos acompanhando nos envia perguntas e, se for possível, a gente vai dialogando sobre elas. Eu, Pedro e a Grazi também. E, se não for possível, depois a gente combina uma outra forma da gente poder ter essas respostas. Nós preparamos um roteiro básico aqui para nós não nos perdermos e, de fato, corresponder às expectativas, mas eu queria começar, Pedro, com uma autoapresentação. Pedro Alau. Quem é Pedro Alau em 2021, num ano inteiro que passou aí de pandemia, Pedro? Quem és tu? Te apresenta para nós. Olha, a primeira coisa que eu sou é professor.
E eu faço questão de dizer isso porque eu tenho vários títulos e o que mais me orgulha é o título de professor. Sou professor licenciado em Educação Física e em 2000 na Universidade Federal de Pelotas. A segunda coisa que eu vou falar de mim, antes de entrar no meu currículo, é que eu tenho rinite forte, rinite alérgica forte. E hoje, especialmente, eu estou num dia muito rinítico. Então, várias vezes eu vou ficar mexendo assim no nariz, essas coisas, típico de quem está com rinite. Mas eu tenho uma trajetória muito ligada com a questão esportiva. Antes de entrar para a faculdade, eu sempre me envolvi com a questão de esporte, como praticante, observador, fã. E tanto que quando eu fui fazer faculdade, a minha dúvida era se eu fazia ou educação física ou jornalismo. E jornalismo pensando em ser jornalista esportivo. Mas eu acabei optando pela educação física, fiz a minha formação entre 97 e 2000, de licenciatura em educação física. Meu estágio numa escola aqui na periferia de Pelotas, uma experiência única, maravilhosa na minha vida. Também dei aula em escola logo que eu me formei. E aí eu acabei enveredando, vamos dizer assim, para o lado da saúde pública. Eu fiz mestrado e doutorado em epidemiologia, que é uma sub-área da saúde pública, que é a área maior, assim. Isso aí entre 2001 e 2002 mestrado, 2003 a 2005 doutorado. Então eu sou um professor de educação física com formação de pós-graduação em epidemiologia, mas cuja área de trabalho é a área de trabalho de atividade física, saúde, com isso que eu trabalho. Mas chegou 2020, tem mais um detalhe. Desde 2005 eu sou professor da universidade e em 2016 eu participei de um processo eleitoral que me elegeu reitor da Universidade Federal de Pelotas. Então, de 2017 até o final do ano passado, eu era o reitor da UFPEL. Enquanto reitor da universidade, vocês imaginam a quantidade de trabalho de assistência estudantil e pesquisa, extensão, movimentos sociais e gestão, eu praticamente apertei pause, como eu digo, na minha carreira acadêmica. Então eu não estava mais dando aula nem fazendo pesquisa, que são as tarefas básicas minhas como professor, além da extensão universitária. Mas quando em 2020 surgiu uma pandemia, aí eu pensei, olha, eu fui financiado a vida toda pela população brasileira, e é sempre importante dizer isso, eu estudei no mestrado, no doutorado com bolsa, paga por ti, paga por todos que estão nos assistindo, porque os nossos impostos é que sustentam a universidade pública. E aí eu gosto de dizer, nós não fomos pagos pelo governo, nós fomos pagos pelo Estado brasileiro, representado pelas pessoas que contribuem. E aí eu pensei, olha, não é justo o Estado brasileiro ter investido em mim, me dado bolsa de mestrado e de doutorado, e agora, quando tem uma pandemia, eu vou me esconder. Não posso, né? Eu fiz formação nisso. Então, eu migrei para estudar, por esse período, temporariamente, a área da Covid-19. Estou fazendo pesquisa sobre Covid-19, tenho me manifestado publicamente com bastante frequência sobre Covid-19, e ao defender as ideias da ciência, sou um dos pesquisadores brasileiros, mas só um, porque são vários, que têm sido sistematicamente atacados pelo presidente da República e seus apoiadores. Até um tweet me homenageando já foi feito pelo presidente da República, né? Fico imaginando, se não tivesse pauta suficiente, o presidente da República fica tweetando, atacando a mim e a outros pesquisadores, não sou o único, nem fui o primeiro. Então, basicamente, essa é a minha trajetória, não sei se falei demais, mas é com essa pessoa que vocês estão conversando hoje, um professor acima de tudo. Beleza, e assim, conversa de professor é uma conversa que não tem fim, né? Então, a gente aqui, só para vocês, assim, a gente combinou um tempo, assim, o Pedro como um excelente professor, com toda certeza. A gente combinou meio um tempo, que acho que talvez não vamos conseguir ficar dentro dos 40 minutos, Pedro, acho que vamos a 1 hora, mas vamos regular para não, né, embora a ansiedade não cansar as pessoas. Mas eu agradeço muito, belo currículo, né, e vamos combinar que o presidente, ao invés de ficar fazendo esse tipo de coisa, podia estar conversando e tendo um calendário acentuado de vacina, né, que nos daria mais segurança, enfim. Mas, Pedro,
Conversando sobre a pandemia, tu foste uma figura, e que bom ouvir que, né, tu tem toda essa consciência. Eu estou devolvendo para o Estado brasileiro aquilo que todos me permitiram acessar, né? Que bela, muito bom começar com com a tua fala, porque isso nos faz refletir que nós todos precisamos, com certeza, ter essa máxima ao alcance. E olhando tudo isso, Pedro, hoje, né, em fevereiro de 2021, passado praticamente um ano de nós entrarmos em pânico, de nós fecharmos as escolas ali em 18 de março, de nós termos altos, vai ter pico, vai ter primeira onda, vai ter segunda onda, vai ter vacina, não vai ter vacina, vai ter teste, a vacina é dos comunistas, não é do comunista. Em que estágio nós estamos da pandemia do Brasil a partir do teu olhar, da tua pesquisa, do teu estudo? Olha, Vita, essa é uma reflexão interessante de fazer. Então, vamos começar com uma coisa que eu acho importante que a gente faça. A gente, como pesquisador, e eu, como pesquisador em especial, eu falei muito durante essa pandemia e continuo falando muito. Muitas das coisas que eu falei, até felizmente, eu tenho acertado, mas tem outras que eu tenho errado, né? E talvez o meu maior erro nessa coisa das previsões foi sobre a duração da pandemia. Eu achei que seria mais curta. Então, só para botar um pouquinho de pimenta nessa resposta, eu nunca imaginei que a pandemia duraria tanto. Isso é a primeira coisa que eu acho importante dizer. Mas vamos lá, qual é o nosso estágio, o que aconteceu até hoje? A primeira coisa é dizer que a pandemia, e o que caracteriza uma pandemia, é ela não respeitar fronteiras. Então, assim, o vírus não chegou no Brasil porque o Bolsonaro disse que era uma gripezinha. O vírus não chegou no Brasil porque o Bolsonaro achava que cloroquina resolvia o problema. O vírus chegou em todos os lugares do mundo. Basicamente, todos os cantos do mundo têm coronavírus. Então, na prática, a chegada era inevitável. O que aconteceu após a chegada é que era evitável. Então, aí que os países começam a se diferenciar na sua resposta à pandemia. Então, vamos lá. Vamos pegar os exemplos bem-sucedidos. O que a Coreia fez? Coreia do Sul. A Coreia do Sul criou um programa, o maior programa, o mais reconhecido do mundo, de testagem e rastreamento de contatos. Então, eles pegaram e pensaram assim, olha, se o vírus dissemina rápido e boa parte da transmissão se dá pelos assintomáticos, nós temos que identificar rápido quem está com o vírus para evitar que ele transmita. Então, a Coreia fez isso e é um sucesso no combate à pandemia. A Nova Zelândia fez um modelo um pouquinho mais radical. Eles, inclusive, trabalharam com fechamento de fronteira. Olha, ninguém vai entrar e ninguém vai sair do país até a gente entender melhor. Depois que a gente entendeu melhor, olha, se chegar, nós vamos testar, vamos isolar por não sei quantos dias para garantir. Algum tempo atrás, poucas semanas atrás, na Nova Zelândia não tinha nenhum caso ativo. Então, houve muitos acertos e houve erros também em relação à pandemia. Então, a estimativa que nós temos hoje é uma estimativa forte, mas que precisa ser dita, é que de cada 4 mortes que aconteceram no Brasil até hoje, 3 teriam sido evitadas se o governo não estivesse fazendo tanta bobagem no enfrentamento da pandemia. Desesperador, né? É assustador, mas mesmo assim teriam falecido 60 e poucas mil pessoas. Mas 60 e poucas mil vidas é diferente de 200 e poucas mil vidas. Então, é por isso que a gente critica tanto. Mas vamos seguir na lógica. Assim. Então, o vírus chegou. Ele chegou bombando no norte do Brasil. Manaus, Belém do Pará, Boa Vista. Essas capitais foram afetadas no começo. Lá no começo da pandemia, quando a gente fazia o nosso estudo em Manaus, de cada 4 pessoas que eu testava, uma dava positivo. Aqui no Rio Grande do Sul, eu precisava testar 100 para achar um positivo. Então, a pandemia começou muito forte no norte. Essa é a desigualdade regional marcante, depois foi, obviamente, crescendo nos outros lugares. Uma outra fonte de desigualdade foi a desigualdade étnico-racial. O nosso estudo, o EpiCovid, mostrou que as pessoas indígenas tinham quase 5 vezes mais chance de se contaminar em comparação às pessoas brancas.
E as pessoas negras, tanto pretas quanto pardas, tinham o dobro da chance de se contaminar. E se a gente entender, como tem vários estudos mostrando, que não é uma questão genética, propensão genética, que faz com que esses grupos étnicos tenham mais risco, a gente vai notar que é cultural e social. Então é a mesma coisa que acontece com vários outros problemas de saúde. Desigualdade, vulnerabilidade. Obviamente que as famílias mais pobres têm o dobro do risco de contaminação do que as famílias mais ricas, porque moram em casas menores, mais aglomeração e menos acesso às medidas de proteção. Teve uma época, você se lembra, que até conseguir máscara era difícil no Brasil, álcool gel chegou a faltar. Então, assim, isso é o que aconteceu. A pandemia ela foi acontecendo, demorando mais do que eu, por exemplo, esperava que ela demorasse. E aí, o positivo. Surgiram vacinas no prazo recorde. Nunca na história surgiram vacinas tão rapidamente como surgiram para o coronavírus. E aí, os governos competentes começaram a buscar maneiras de imunizar sua população o mais rápido possível. Depois nós vamos falar mais sobre isso, porque a vacinação ela tem um duplo sentido. Tem um sentido, Vita, quando alguém injeta a vacina no teu braço, que protege a ti, mas o fato de várias vitas serem vacinadas cria um escudo de proteção. Quando 70% da população está vacinada, é criado um escudo de proteção que protege todo mundo. Então, a tua vacina, ela protege a ti, a tua família, os teus amigos e até as pessoas que tu não conhece. Por isso que a vacinação ela é tão importante. Então, esse cartaz amarelo atrás de ti, vacina para todos, é a grande prioridade hoje do Brasil e de qualquer outro país. Ou deveria ser a grande prioridade. No Brasil é a grande prioridade das pessoas. Certamente que não é a grande prioridade do governo, que está preocupado, por exemplo, mais em tuitar atacando pesquisador do que em vacinar a população. E agora até a vacina está faltando, mas vamos lá, né? Até a vacina, quer dizer assim, não é nem... o meu comentário foi infeliz, não é? Até vacina está faltando. Na realidade, o planejamento apontava para isso, que nós não teríamos, mas nós vamos mais adiante aqui discutindo isso, né, o Pedro. Pedro, mas assim, ó, nós estamos aqui, a CUT-RS também está transmitindo a nossa live, enfim, com 10 sindicatos, e todos eles preocupados com essa questão da volta às aulas. Nós temos eu não diria um fenômeno, mas uma situação aqui, sobretudo na região metropolitana de Porto Alegre e Vale dos Sinos, que são muitos municípios, a gente vai desde Gravataí, onde eu estou, até Estância Velha, pegamos Vale dos Sinos, enfim, em que as redes municipais, que é a maior concentração de alunos hoje, comparando estadual com municipal, é a rede municipal, que atende também a educação infantil, do 0 aos 6 anos, essas redes estão voltando. Houve um movimento e estão voltando, e estão voltando, e estão voltando. A gente sabe que muito tensionados também pela rede privada, né? E há uma preocupação gigantesca. Primeiro, porque há um ataque aos professores e trabalhadores em educação que são vagabundos, que não querem trabalhar e que estão ganhando sem fazer nada, e a gente sabe que não é isso. Mas também não quero te envolver nesse debate agora, de pronto. Eu queria conversar contigo um pouco sobre essas condições para voltar. Volta às aulas, eu ainda anotei aqui. Volta às aulas na rede de educação básica do Rio Grande do Sul. Aí vamos trabalhar municipal e estadual. Ela é possível, Pedro? Em que condições? Que critérios? Que parâmetros nós podemos dizer para o pai que trabalha o dia inteiro, sim, e que se expôs, e que pega transporte público, e que está com o seu filho lá na escola, que muitas vezes não tem acesso a toda a questão digital, mas ele tem uma ansiedade. E ele também tem um medo que seu filho se contamine ou que leve para casa. O professor também, o professor quer voltar, teve um processo de sofrimento nesse último ano de 2020. Voltar às aulas hoje é seguro? É possível? Em que condições? Conversa um pouco conosco sobre isso, tu que está um olhar mais amplo, um olhar de quem está pesquisando, de quem está enfiado nisso, até a raiz do cabelo desse estudo nisso não é pejorativo, é de fato, né? Tu adentraste para dentro do problema e está estudando. Divide conosco um pouco isso para a gente encontrar caminhos, Pedro.
Olha, Vitor, primeiro que se for até a raiz do cabelo é pouquinho, porque o cabelo tá acabando, tá feio o negócio. Não, mas olha. De repente perdeu Deixa eu... alguns nesse último parte do estudo aí, né? Porque, É olha, verdade. difícil, Não, né? deixa esse é o ponto central da nossa conversa de hoje. Eu vou te responder um pouco como a gente conversou no telefone e vou expandir um pouco disso. Então vamos lá. A primeira questão é o seguinte: eu acho que tem dois extremos nessa conversa. Eles não são igualmente errados, mas eu acho que os dois estão errados. Mas um é muito mais errado que o outro. O primeiro extremo são as pessoas que eu diria negacionistas, a maioria delas, que acham que escola nunca deveria ter fechado. Então, assim, que dizem que foi um erro fechar a escola, que isso não ajudou em nada, que não diminuiu a circulação do vírus, o que é uma bobagem completa, totalmente demonstrada na literatura. Então, neste caso do coronavírus, em outras epidemias é duvidoso. Tem casos que foi importante fechar a escola e tem outros que não. Mas no caso do coronavírus, fechar as escolas foi correto, praticamente, ou em todos os lugares aqui no Brasil, corretíssimo. Aí eu acho que no outro extremo da história, tem o pessoal que está dizendo assim, ó, só pode voltar à aula quando toda a comunidade escolar estiver vacinada. Por que esse grupo está errado também? Então vamos lá. Primeiro, não tem nenhuma vacina aprovada para criança. Então, assim, nós estamos falando em voltar à aula com todo mundo da comunidade vacinada, a comunidade escolar inclui criança. Então, nós estamos falando em voltar à aula o quê? Daqui a um ano e meio. Então, assim, a gente, como epidemiologista, a gente tem que fazer a conta difícil que é, olha, qual é o prejuízo da criança estar fora da escola e qual o risco para ela e para todo o sistema dela ir para a aula. Então, assim, tá errado dizer que só tem que voltar à aula quando todo mundo estiver vacinado. Então, partimos daí para começar a responder. No ano passado, eu fui questionado várias vezes sobre o tema da volta às aulas. Qual era a minha posição, que eu externei várias vezes? Olha, a volta às aulas deve acontecer quando a epidemia no local, e aqui no Brasil dá para fazer no estado, a epidemia no local tem que estar numa curva decrescente. Então, tu tem que ter evidências de que está caindo. Tu tens que ter um protocolo que dê segurança para a comunidade. Não é um protocolo que evite, que reduza a zero o risco, porque não tem como. Mas é um protocolo que sabe lidar com o que pode acontecer. Por exemplo, uma criança de uma turma apresentou sintoma. O que eu vou fazer? Eu cancelo as aulas daquela turma por 15 dias, por 2 semanas? O que eu faço com os professores? Porque o professor daquela turma, em algumas séries, ele também dá aula para outras turmas. Então, como é que eu penso essa engrenagem toda? Então, o como hoje é mais importante do que tem que voltar ou não. Agora, se tu perguntar assim, dá para pensar na situação das crianças ficarem 2 anos só em aula remota? Não. O prejuízo é muito maior do que o benefício. Então, a gente tem que voltar à aula em 2021 presencial. Agora, o momento exato em que isso vai acontecer vai depender das condições. Eu tenho feito uma afirmação, e agora é bom falar isso porque o meu filho está aqui do meu lado, que tem 11 anos de idade. Assim, ó, esse movimento de voltar às aulas, ele vai ter um pouquinho de uma sensação de tirar a rodinha da bicicleta. Nós temos que aceitar isso. Tirar a rodinha da bicicleta é difícil para uma criança. Para nós, a gente fala que é fácil hoje, mas lá atrás não foi. E voltar às aulas vai ser difícil para nós também. Então, a gente tem que tirar a rodinha, só quando que a gente tira a rodinha? A criança cai depois que tira a rodinha, às vezes cai. Mas a gente não tira a rodinha quando a criança cai toda hora, uma hora atrás da outra. Não. Então, a gente vai ter alguns infectados decorrentes da volta às aulas? Vai. Mas por que o epidemiologista diz que está perto da hora de ter que voltar? Porque quando o risco de contaminação está quase igual com a escola fechada ou com a escola aberta, aí não faz sentido a escola estar fechada, pelos inúmeros outros benefícios. Então, por exemplo, uma situação concreta que eu vivencio aqui. A criança não está indo na escola para não se... por causa do risco. Mas assim,
Tem outro da família dela que vai. Aí volta para casa, da mesma casa que ela. Então não faz muito sentido. Então, a questão, Vita, é pensar nos protocolos. E aí agora a gente vai despender tempo falando sobre eles. Mas a questão central, deve ou não voltar, ela já está superada. É momento da gente começar a planejar um retorno que não é daqui a 6 meses. É para daqui a dias, semanas. Agora, infelizmente, os protocolos que têm sido elaborados são muito ruins ainda. Então, teve todo esse tempo para elaborar protocolos e, infelizmente, não se elaborou bons protocolos na maioria dos casos. Na realidade, nós vivemos, eu não vou entrar daqui um pouquinho nessa questão técnica que tu colocaste, né? Ou seja, é um conjunto de fatores que diz se esse é o momento ou não. Oi, oh, o filho do Pedro passou ali, ó. Se é o momento ou não, é um conjunto de fatores, mas antes de entrar nessa discussão contigo, Pedro, nessa conversa, queria perguntar sobre essa contradição, porque é uma contradição, e aí entra a questão do papel do Estado brasileiro, dos seus municípios, dos seus estados. Se nós tínhamos que viver um processo de preparar a volta às aulas, porque em algum momento nós voltaríamos. Na nossa entidade, eu tenho certeza que dos meus colegas que estão aqui assistindo, que depois a gente vai citar um pouco onde está se assistindo, nós sempre dizíamos, em algum momento nós temos que voltar. É preciso preparar os protocolos, é preciso preparar a escola, é preciso preparar os profissionais da educação, é preciso toda uma rede de suporte, porque a escola não pode dar conta sozinha de todo esse processo de um ano de fechamento, de pandemia, de desemprego, de violência, enfim. Só que quando tu traz assim, os protocolos, eles são frágeis, são ruins. Há uma contradição. Quem é que está falhando nesse processo? E eu faço um pouco a defesa, a minha defesa e a defesa dos meus colegas, dos profissionais de educação. Aquilo que é da nossa competência no dia a dia, aquilo que é possível ser feito e um pouco mais, nós estamos fazendo. Né? É ir lá, é dividir as salas, é botar tapete, é pensar como é que eu vou acolher meu aluno, é receber tudo isso, mas e o conjunto da obra? E é quando eu tenho um professor positivado, quando eu tenho um aluno positivado, eu levo para onde quando eu não tenho unidade de saúde apontada, quando eu não tenho a testagem à disposição? Por que esses protocolos são frágeis, Pedro? Quem é que está falhando nesse processo de construção, na tua opinião? Então, assim, ó, essa é uma ótima pergunta. Vamos primeiro botar, é o Estado brasileiro, ou o Estado gaúcho. E o Estado, neste tipo de pauta, ele é liderado por um governo. Então, os governos, se tu pegar os protocolos do comércio ou da indústria, é impressionante, se botou muito mais energia nos protocolos da indústria e do comércio do que no protocolo da educação. Então, essa contradição realmente incomoda. Então o governo que tinha que criar o protocolo das escolas? Não é só o governo, mas o governo é que tinha que liderar a discussão com os sindicatos, com os professores, com os alunos, com os pais, com a comunidade como um todo escolar, para elaborar junto esses protocolos. Então o grande problema que está acontecendo é a construção de protocolos que não foi uma construção participativa, na maioria dos casos. Então a comunidade escolar não se sente coautora do protocolo. Esse é um problemão, porque isso é uma coisa, para quem está acostumado com essa coisa de discussão democrática, a gente sabe que né? Porque se eu participei do processo, eu sou corresponsável por ele. Eu botei na balança, olha, eu sei que tem o risco de ter uma contaminação, eu vou viver com esse risco. Mas, por outro lado, eu sei o quanto as crianças, especialmente as mais carentes, estão sofrendo por estar fora da escola. O quanto que a vulnerabilidade social, em alguns casos, está aumentando, porque os pais e mães estão tendo que trabalhar e talvez essa criança esteja em mais risco de contaminação fora do que dentro da escola. Então, assim, mas se eu tivesse participado da montagem do protocolo, eu saberia tudo isso e estaria mais seguro. Já que os protocolos, a maioria deles têm sido construídos de forma vertical e de forma, eu diria, também apressada, a gente não se sente corresponsável por eles. Então, acho que tem um problema de participação aí, que é um problema de origem, que é infelizmente. Né? Claro que no âmbito nacional, vamos falar a verdade, ninguém espera do governo do presidente Bolsonaro que vá ter qualquer protocolo participativo, ao contrário.
Mas acho que nos estados e nos municípios tem racionalidade, diferente do governo federal. Então, essas racionalidades poderia ter sido usada de forma mais criativa. Agora, independente disso, a escola, ela é fundamental na vida da criança. Então, apesar disso tudo, nós vamos ter que, a própria comunidade escolar vai ter que ajudar a corrigir esses protocolos, denunciar o que tiver errado, mas fazer isso com a roda girando. Então é a coisa do andar de bicicleta sem rodinha. Eu ainda não sei andar maravilhosamente bem, mas eu vou aprender a andar maravilhosamente bem andando, não parado. E claro que nós não estamos parados, então nós estamos trabalhando muito à distância, talvez mais do que qualquer outro momento da nossa vida. Mas as crianças precisam da aula presencial e todo mundo sabe disso. Então, a gente vai ter que construir o que não foi construído por quem deveria ter feito, dentro das nossas limitações e da forma mais segura possível. Beleza, Pedro. Eu diria assim que nós estamos andando, tiramos a roda da bicicleta em alguns municípios, algumas redes, e estamos na bicicleta sem rodinha descendo uma lomba, entendeu? É mais ou menos assim que alguns municípios estão. E eu tenho aqui, quero saudar, tenho Caxias do Sul, tenho aqui o pessoal de Gravataí também, tenho o pessoal de Esteio, de Sapucaia, tem o pessoal de Caxias do Sul, enfim, tem muita gente participando aqui, conversando da rede municipal, da rede estadual. Que bom poder contar com vocês nesse debate, porque é dessa forma que nós vamos construir caminhos que nos garantam mais segurança. Pedro, mas nessa questão dos protocolos, nessa questão do, né, do tirar as rodas da bicicleta, eu gostei dessa analogia, tirar as rodinhas da bicicleta, e eu já sei andar, mas eu preciso estar seguro, e eu não vou descer uma lomba, eu preciso andar numa linha reta para estar mais segurança. Tem um elemento que me parece que ele foi secundarizado. Nós entramos num debate muito importante sobre a vacina, porque tu mesmo disseste, né? Nós tivemos uma vacina em tempo recorde, viva a ciência nesse processo. Nós tivemos a vacina num tempo recorde, nós temos uma produção, né? Nos debruçamos para tentar que o nosso Brasil entrasse, de fato, com um calendário sério de planejamento, não tivemos êxito, mas as testagens foram secundarizadas, Pedro. E tu trazia o exemplo da Nova Zelândia, o exemplo da Coreia. Nós agora, por exemplo, voltando, né? Qual é o papel da testagem nesses protocolos todos? Tu citava alguma coisa, citou ainda de leve essa questão da testagem. Mas nós conversando nesse conjunto de sindicatos que estão aqui, pouquíssimos têm a previsão de uma testagem, seja dos profissionais de educação, seja dos alunos ou das famílias em que tu aponte, aqui teve uma suspeita, aqui está positivado, vamos fazer uma busca ativa, não vamos. Não existe isso, parece que existe um oceano de distância entre os profissionais da educação, entre a escola, o espaço educacional e as outras áreas todas das políticas públicas, Pedro. Não, olha só. Primeiro, Vitor, eu fico feliz que tu traga essa questão da testagem, porque assim, tu sabe que essa questão da testagem talvez seja a questão que mais nos gera uma sensação meio de impotência. A mim e a outros pesquisadores brasileiros, claro que a gente acabou criando formas de comunicação que a gente até não tinha, alguns de nós, porque a gente fala as mesmas coisas, é atacado da mesma forma, então a gente acabou criando meio que uma comunidade. E talvez essa pauta da testagem, do rastreamento de contatos, que é meio junto, são as coisas que mais nos fazem nos sentirmos impotentes. Porque a gente vem falando isso há horas, Vitor, há horas, e não parece que ninguém dá bola. E diferente de outras pautas, essa aí ninguém dá bola. Então, assim, a sensação que eu fico, vou ser bem sincero, é que tem um pedaço dos gestores, ou um conjunto de gestores, que não quer testagem em larga escala, porque aí vai aparecer mais casos. E aí porque eu sou ruim, eu não estou conseguindo combater a pandemia. E a testagem não é para contar casos, eu já falei isso 1000 vezes, é para identificar cedo os casos. Então, no ambiente da escola, vamos dar um exemplo. Gente, se um professor ou um aluno disser que perdeu o olfato ou o paladar ou teve alteração, essa pessoa tem que ser testada imediatamente. Esse sintoma é super clássico da Covid-19. Se o protocolo não prevê o que fazer nesses casos, o protocolo é falho.
E eu vou dizer mais, se um aluno de uma turma disser, relatar através dos seus pais, por exemplo, que chegou em casa e que não está sentindo o cheiro da comida, isso deveria disparar um processo que rapidamente gerasse teste em todos os colegas dele e nos professores que tiveram contato com ele, minimamente, só para fazer o mais básico de todos. E parece, Vitor, que ninguém dá bola para isso. E essa pauta é a pauta que nos faz. O Brasil, a última vez que eu olhei, eu não quero mentir, mas o Brasil estava numa posição, tipo assim, em termos de testagem no mundo, eu não me lembro quantos países tinham dados, mas o Brasil estava lá entre os últimos. Então, realmente, o Brasil nunca levou a sério a pauta da testagem, não seria nos protocolos de volta das escolas que iriam passar a levar a sério. O Brasil nunca levou a sério a testagem, e isso é um problemão. Muita da disseminação descontrolada do vírus se dá pelo fato de que, vamos pegar um exemplo aí clássico, a pessoa tem contato com o vírus na quarta-feira, a pessoa circula normal, quinta e sexta, e ela poderia já não ter circulado normal, porque a pessoa que passou para ela na quarta, se tiver testado rápido, talvez na quinta já saiba, aí a pessoa podia avisar, ou ter um sistema de vigilância que avisava, eu já não circulava na rua quinta ou sexta. Mas aí eu circulo na rua quinta, sexta, às vezes eu começo com sintoma leve, e sigo na rua sábado, domingo, segunda, aí segunda eu perco olfato paladar ou faço febre. Aí eu fico em casa. Mas aí eu já circulei quinta, sexta, sábado, domingo, já tive contato com mais um monte de gente. Então, esse que é o problema. E, infelizmente, a pauta da testagem não tem sido levada a sério. E é isso que nós estamos vivendo, né, Pedro? O professor Orides coloca assim, o professor Alau coloca como condição a volta às aulas presenciais a curva descendente do vírus e os protocolos de segurança. Nenhuma coisa nem outra está acontecendo. A curva ainda não é descendente, nem os protocolos são adequados. No Rio Grande do Sul, como é que está no teu olhar, nas tuas pesquisas, no teu estudo, e eu estou falando em relação a ti, não é nenhuma situação de constrangimento, é porque, na realidade, tu és um professor que te dedicaste, né, quase, eu não diria exclusivamente, mas tu mesmo dizia nas tuas atividades acadêmicas, quase que exclusivamente a esse tema. Como é que tu enxerga essa curva no Rio Grande do Sul, Pedro, né? Nesse debate todo, é bandeira X, é bandeira Y. Como é que tu está enxergando isso? Ela não é uma curva descendente, há uma possibilidade de explodir novamente, como nós estamos sentindo. E antes de tu responder, quero chamar aqui para a conversa conosco a Graziela Oliveira, que é a presidente do Sindicato dos Municipários de Esteio. Oi, Grazi, vai te integrando aqui conosco. Ela chegou numa reunião agora com a SMED, que está discutindo o retorno. Então, nós estamos ouvindo o Pedro, depois, na sequência, tu já entra na conversa aí, tá, Grazi? Perfeito, seja bem-vindo. Perfeito. Estou louca para ouvir essa resposta do Pedro. Pedro, seja muito bem-vindo. Desculpa o atraso. Eu que te agradeço. Obrigado, Grazi. Não, olha só. Vamos botar as coisas em perspectiva. Assim, a pandemia no Rio Grande do Sul, ela, entre março e eu diria agosto, vamos botar agosto junto, tá? Embora tenhamos várias vidas que foram perdidas e as vidas não recuperam, mas o manejo da pandemia no Rio Grande do Sul era bem melhor do que a média do Brasil. Bem melhor. O próprio modelo de distanciamento controlado das bandeiras, aí eu já vou dizer até junho, julho, mas ele era respeitado. E aí, quando eu digo respeitado, Vitor e Grazi, eu não estou dizendo respeitado por um pesquisador, eu estou dizendo respeitado pelas pessoas na rua. Eu me lembro, as pessoas chegavam para mim e diziam assim, pô, Pedrinho, Pelotas ficou em bandeira vermelha, agora tem que cuidar. De um tempo para cá, e eu vou explicar por quê, na minha opinião, o próprio modelo esse das bandeiras foi desmoralizado. Desmoralizado. Hoje, as pessoas não dão a mínima bola se a bandeira da cidade dela é vermelha, laranja ou amarela, nem sabem, para falar a verdade. Por quê? Porque politizou o modelo. O modelo que era bem pensado lá atrás, ele foi politizado. Agora o prefeito e a prefeita podem recorrer da bandeira. Mas peraí, a bandeira foi gerada num algoritmo. Como é que pode recorrer do algoritmo? Ok. Até poderia se tivesse um erro no algoritmo, mas não era. Tá? Eu não vi nenhum prefeito recorrer quando ficou com bandeira vermelha para ir para preta. Eu só vi recorrer quando ficou vermelha para ir para laranja.
quando ficou laranja, entende? Sempre no mesmo sentido. E não coincidentemente, veio o processo das eleições, esse afrouxamento, essa pressão econômica que acabou influenciando a decisão dos candidatos. A verdade é que, a partir de setembro, outubro, degringolou no estado da situação. Então, o Rio Grande do Sul, só para vocês terem uma ideia, de setembro em diante, até janeiro, que foi o último mês que acabou, a nossa média diária de óbitos e de casos é maior do que a média brasileira. Claro que no acumulado a gente ainda está atrás, porque a gente começou muito depois, mas a gente está acelerando mais rápido do que o restante do Brasil, desde setembro. A curva gaúcha, ela estava começando a descer agora. Eu te diria que nas últimas 3 semanas atrás, estava começando a descer. Inclusive, quando eu falei com a Vita no telefone, ainda estava numa tendência, parecia que estava descendo. Só que aí começou a coisa que a gente já sabia, né? Tinha aquela coisa do efeito das festas de final de ano, aquilo lá gerou um aumento e aí estava começando a cair, mas agora começou tudo de novo, carnaval, e ainda veio esse problema da nova variante, que já foi identificada aqui no estado. Então, assim, a tendência de decréscimo, ela já não está mais sendo observada. Em Pelotas, por exemplo, de onde eu falo, a ocupação dos leitos tinha diminuído, acho que passou um mês com a ocupação menor, e anteontem, o pessoal já começou a alertar que já aumentou de novo. Então, assim, a tal da queda começou a ser revertida, infelizmente. E aí eu acho que uma frase muito feliz que eu ouvi nessa pandemia foi de um colega meu aqui da UFPEL, o Fernando Barros, quando perguntaram para ele sobre o futuro da pandemia, e ele disse o seguinte: olha, o problema da pandemia é que a história dela vai sendo construída a cada dia. Então não tem como prever quando é que vai acabar ou quantas pessoas vão morrer. Depende do que a gente fizer amanhã. Se amanhã a gente resolver todo mundo ir para um baile de carnaval e marcar um Grenal com torcida no estádio, vai bombar daqui a 2 semanas, a gente já sabe disso. Então, a questão é, a pandemia no estado não está controlada, nem perto disso, ela está num estágio, um momento ruim ainda, infelizmente, e se continuarmos tomando medidas equivocadas, ela tende a piorar ainda, infelizmente. Olha a renite aí. Grazi, vou passar para ti, para tu falar um pouquinho da nosso roteirinho aí sobre a vacinação, mas só queria aproveitar, Grazi, para destacar aqui. Esse processo, gente, dessa live, é um processo formativo. A Liane ainda escreveu aqui, é formação. E nós não estamos aqui numa live de forma nenhuma defendendo, nós vamos voltar ou nós não vamos voltar. O que nós estamos dizendo aqui, discutimos que nós, os sindicatos que reuniram, tem conversa que em algum momento nós precisamos voltar, que a presencialidade é necessária, que a escola é necessária. Agora, o que nós estamos discutindo aqui é em que condições? É nos apropriarmos, é nos formarmos sobre isso, é termos elemento para fazer a disputa com os governos, que coordenam o Estado brasileiro, mas que não deram conta disso, que não deram conta deliberadamente disso. Então, a gente precisa ouvir no conjunto da obra. Não dá para a gente estratificar e sair reproduzindo questões que não são verdade. Eu vi um comentário aqui, mas então uma live é para defender a volta às aulas. Não, não é isso que nós queremos. Nós queremos sim voltar às aulas, nós queremos voltar com presencialidade, queremos, mas nós queremos voltar às aulas com presencialidade e com segurança, que os protocolos todos sejam verdadeiramente cumpridos. E para isso a gente precisa, Grazi, falar um pouco sobre vacina. Quando é que ela chega? Passo para ti, Grazi, o próximo ponto aí para a gente dialogar com o Pedro. Vixe, acho que é bastante importante, né, dizer para os colegas, é uma alegria a gente poder ver a participação efetiva, né, estamos com mais de 500 pessoas nos acompanhando agora ao vivo, né, então agradecer a todos e a todas e a todos que estão nos acompanhando neste momento, novamente agradecer ao Pedro por estar conosco neste momento, é extremamente importante a gente dialogar com a ciência, né? Então, acho que a primeira coisa que, para mim poder falar sobre vacina, nós precisamos ter em mente que nosso discurso tem que estar atrelado
muito diretamente com a ciência. Nós não podemos ficar no achismo ou sendo especialistas, né, da área do Covid, né? Agora há pouco a gente estava discutindo que todo mundo entende de Covid agora, né? Todo mundo quer dar o pitaco. Nós precisamos ter pé no chão, a gente precisa ter discernimento e a informação de forma correta de como as coisas se dão e o processo como se dá. A vacina, ela é uma resposta, a situação que nós estamos hoje com a vacina é uma resposta de ignorar este processo. Infelizmente, o governo federal, desde o início, né, vem tomando atitudes que não correspondem com aquilo que a gente, quanto brasileiro, esperava, e a resposta desta ignorância, eu quero usar esse termo, porque para mim não tem outra definição, até teria, mas acho que não é agradável de usar nesse momento, mas por ignorância nós estamos hoje tendo grandes dificuldades em relação a esse processo de vacinação. Então eu queria também ouvir do Pedro sobre isso, né? E aí, Pedro, de poder a gente entender, hoje o mundo está precisando de vacina, né? Não é só o Brasil que precisa de vacina, né? O que hoje, né, nos traz esse atraso, além da não organização, né, nacional, mas em termos de o que hoje a vacina, a falta de, a escassez de, e acabamos de receber a notícia hoje, né, em todos os jornais, que a vacina, que vários estados tiveram que parar o processo de vacinação, porque nós não temos mais aí a possibilidade de ter a sequência para minimamente imunizar os grupos de risco, né? O primeiro grupo. Então, a gente queria te ouvir, Pedro, né? Trazendo para nós, assim, essa questão da importância da vacinação, né? E por que a gente está defendendo vacina para todos, né? Nós queremos, sim, vacina para os profissionais da educação, mas não basta. Nós queremos vacina para todos. E, bom, o que a gente pode fazer? E se a gente, Pedro, e aí já aproveita e já nos responde, né? A gente vai conseguir fechar 2021 vacinados? Olha, Grazi, em primeiro lugar, assim, eu sou obrigado a comentar sobre o que chega, essa manifestação que eu estou acostumado a ouvir. Mas então trouxeram especialista aqui para defender volta às aulas. Não, o sindicato convidou um especialista para dar a opinião científica dele sobre o assunto. A opinião científica de um pesquisador sobre um assunto incomoda, às vezes. As minhas opiniões científicas, em geral, elas incomodam os aliados do Bolsonaro. Em geral, é esses que ficam incomodados. Mas, nesse caso, eu não me importo se a minha opinião científica nesse momento incomoda algumas pessoas que entendem que as aulas não podem voltar agora, só quando todo mundo estiver vacinado. Eu não concordo. Até porque não tem vacina para as crianças. Então, nós vamos ficar mais do que 1 ano, 2 anos com aula à distância e o prejuízo educacional é gigante. Então, eu acho que essa é a primeira parte. A Grazi está trazendo... Deixa eu te responder, Grazi. Eu acho que não vai estar toda a população brasileira vacinada até o final do ano, única e exclusivamente por incompetência do governo federal. O pior de tudo é que o governo federal avocou a competência, a centralização da campanha de vacinação, que, aliás, está correto, é o que sempre foi feito no Brasil. O SUS é que tem que liderar o processo. Só que, quando tu avoca a competência e tu diz, os estados não é para correr por fora, nós vamos centralizar, tu tem que ser competente. Quando a Pfizer oferece 70 milhões de doses e o governo brasileiro ignora, ou diz que não quer, ou diz que as pessoas que tomarem a vacina se virarem jacaré é problema delas, é um crime contra a saúde pública. Então, assim, nós temos que saber identificar, e aí por isso que é importante o que a Vita disse e o que a Grazi está dizendo, nós temos que minimamente saber identificar quem é inimigo da educação e quem não é. Certamente que não é o sindicato e não é o pesquisador que está aqui falando. Nós somos, ao contrário, nós defendemos a educação, especialmente a educação pública. Então, assim, a questão da vacinação, trazendo o que a Grazi disse, eu também defendo que o profissional da educação entre num dos grupos prioritários. Não no primeiro, mas talvez no segundo, no terceiro grupo prioritário, é uma defesa que eu faço. A questão é que também não adianta a gente fazer uma defesa pensando só na proteção individual. Porque, como eu estava falando com a Vita, a vacina não é só a proteção individual. Vamos vacinar todos os professores da escola. Ok. Individualmente, os professores da escola
vai estar resolvido o problema. Mas a nossa preocupação não é com o professor da escola só. Se tiver duas crianças, uma delas passa para outra e essa outra passa para sua família, que também é vulnerável, que também tem idosos na casa, isso é motivo de preocupação imensa para nós. Nós não estamos preocupados, não podemos, nós profissionais da educação, estarmos preocupados só com a gente. A gente tem que estar preocupado com a cadeia toda. E a cadeia toda, o ciclo como um todo, ele deveria estar acontecendo muito mais rápido. Esses dias me perguntaram sobre a velocidade da vacinação no Brasil e eu gostei da forma como eu respondi, eu acabei gostando e estou repetindo. O Brasil tinha feito 2 milhões de doses, agora já está com 5 milhões e pouco. O Brasil tinha feito 2 milhões de doses em 2 semanas. Me perguntaram, tá bom? Eu disse, olha, nós estamos fazendo 1 milhão por semana. Para tá bom, nós temos que fazer 1 milhão por dia. E essa que é a verdade. O Brasil tem capacidade, o nosso sistema de saúde é maravilhoso para isso, o SUS é uma dádiva. A gente tem capacidade de fazer 1 milhão de doses por dia. Por que a gente não está fazendo? Por que os estados, como a Grazi disse, estão tendo que parar a campanha? Por quê? O governo federal, especialmente através do Ministério da Saúde, não foi competente na hora certa para negociar a aquisição das vacinas. O México hoje está entrando com uma reclamação na Organização das Nações Unidas pela desigualdade na distribuição das vacinas no mundo. Tornou-se uma pauta muito global, só que o Brasil é dos que está lá atrás na corrida. E está lá atrás porque é óbvio, né? Quando o presidente disse que ele próprio não ia se vacinar, quando o presidente diz que a vacina chinesa ele não ia comprar, quando ele recusa 70 milhões de doses da Pfizer, tudo isso combinado faz com que a gente esteja aí pagando esse mico internacional na vacina. Então, queremos vacina para todos os profissionais da educação o mais rápido possível. Agora, nós queremos vacina para toda a população, como diz no cartaz aí, o mais rápido possível. E aí quem está nos atrapalhando não somos nós. Aí nós temos que saber identificar. Quem está atrapalhando é o governo federal. Beleza, então, esses elementos, eles precisam, né? O processo, eu digo sempre que eu, particularmente, vou usar um exemplo particular, não acho o mais apropriado, mas vou usar a Grazi, Pedro. Eu fui, talvez seja ainda, professora alfabetizadora há muito tempo, durante 10 anos, no mínimo. E para o meu aluno, para a criança que está comigo construir o conhecimento, eu precisava colocá-la em conflito. E o nosso papel é esse, é nos colocarmos em conflito para construir o conhecimento nesse processo. Ninguém viveu a pandemia. Todos nós temos medo, todos nós temos entes queridos que alguns já perderam, sofremos, ficamos com sequela, mas nós não vamos fugir do debate e da construção e dos caminhos. Então, por isso que nós estamos aqui com mais de 10 sindicatos em rede, fazendo esse debate, por isso que nós temos um manifesto em que nós colocamos e defendemos e exigimos vacina para todos e todas, porque precisa ficar destacado isto. Aquela comunidade escolar que vem junto comigo, como diziam os meus colegas do Estado aqui, com um salário achatado, como a maioria dos trabalhadores em educação aqui, com desmonte da universidade pública, com os professores sem nenhuma assistência, aquela comunidade que vem comigo ajudar e lutar por valorização, por respeito, por salário atrasado, é por esta comunidade que todos nós temos que lutar para que a vacina seja para todos. Então, porque nós estando imunizados, estaremos mais tranquilos? Sim, como os profissionais da saúde. Poderemos interagir de forma mais segura? Sim, mas isso não garante a segurança da comunidade escolar, e por isso que a luta é mais ampla, é coletiva, é vacina para todos e todas. E este conflito a gente precisa superar. E para isso nós precisamos de formação, de processo, né? Eu acho que, Vita, dos pesquisadores que nos trazem os elementos aqui, né? E para concluir mesmo, já devolvo para ti, Grazi. Assim como nós não admitimos muitas vezes que os diversos setores venham dizer como é que a gente dá aula, como é que a gente faz educação, como é que a gente atesta que um aluno precisa de outros acompanhamentos, o famoso laudo, porque nós somos os profissionais e os especialistas da educação, nós não vamos também não reconhecer a ciência e os seus estudos, e nós precisamos compreender esse processo. Desculpe, mas eu precisava fazer esse registro aqui, porque este é um processo formativo. O 20º núcleo está aqui conosco, enfim.
Grazi, tem uma pergunta aqui, depois eu devolvo para ti, para tu somar nessa parte aí. Se a vacina será eficiente contra a nova variante brasileira, o que isso está trazendo de sobressalto novamente? Eu acho que esse elemento precisa ser colocado. Porque ontem eu li, inclusive, que nós podemos chegar a um momento em que o Brasil fique isolado porque nós sejamos um foco brutal de contágio. Grazi, estou devolvendo para ti, já deixo esse contrabando aqui. Eu queria trazer um pouco, eu estou acompanhando aqui a manifestação dos colegas, né, no chat, e estou quente, Pedro. Eu vim de uma reunião com a secretária de Educação aqui do nosso município de Esteio, onde a pauta foi exatamente a questão do ensino híbrido, né? A questão do ensino remoto, ensino híbrido e chegar até o ensino presencial. E acho que muitos colegas estão nessa angústia, né? Porque qual é a questão? Né? Há um grande debate na nossa rede e em todas as redes de educação, seja ela municipal quanto estadual, deste retorno, né? E quais são as nossas entraves, né? É de um retorno seguro. E esse retorno seguro, ele está atrelado também à vacinação. Mas eu quero provocar um pouco mais essa reflexão de somar no que a Vita traz. Sim, queremos vacina para todos e já, imediatamente, queremos que o governo federal se organize para que isso aconteça, mas enquanto isso não acontecer, desculpa, cachorro aqui, enquanto isso não acontecer, o que nós temos que nos atentar e como nós temos que nos preparar para realmente termos essa volta segura. Então, uma das coisas que a gente discutiu hoje, junto com a Secretaria de Educação, e acredito que seja uma realidade, é a questão do ensino híbrido está batendo a nossa porta. Nós vamos ter que voltar a trabalhar, onde uma parte das crianças vão ser atendidas pessoalmente e outra parte não. Quais são os problemas que a gente vem enfrentando? A falta de comunicação e de participação efetiva dos professores. Para mim, um dos grandes problemas que a gente está enfrentando, eu como sindicalista de fora, é a falta de diálogo com quem está na ponta do iceberg. Nós queremos que o profissional, nós queremos que o professor faça o atendimento. Eu, professora há mais de 20 anos, entendo que precisamos atender os nossos alunos. Nós temos alunos que também precisam estar seguros, e eu acho que é importante nós, quanto professores, pensarmos sobre isso. Nós queremos uma volta segura e nós queremos também que o nosso aluno esteja seguro, tanto em relação à doença quanto qualquer outra coisa que permeie a realidade da nossa sociedade hoje. Abusos, violências, fome, entre todas as coisas que a gente já no cotidiano normal lida com essas questões. O que eu quero dizer é que nós precisamos que haja uma construção coletiva. E nesta defesa, esse coletivo de sindicatos que fez esse manifesto solicita como uma das primeiras medidas ganhar tempo, estender um pouco esse retorno, que esse retorno não seja imediato, que haja a possibilidade das partes construir essa volta, esse acolhimento, de uma forma em que todos os envolvidos estejam a par e sejam protagonistas desse planejamento. Pedro, em cima do que a Vita traz, sobre que ela leu ali de comentário sobre a questão da efetiva, da vacina ser efetiva ou não, eu quero te perguntar e te pedir que traga para nós assim, algumas questões em relação a alguns dados. Por exemplo, mudou de novo os protocolos. Né? Agora não é mais 14 dias, é 10 dias de afastamento, agora não existe mais protocolo de surto. Eu queria entender essa mudança de protocolos e como a gente se prepara para realmente voltar com segurança. Então vamos lá, Grazi, a gente já está chegando na hora de live. E nós estamos com 600 pessoas acompanhando, tá, gente? Uma loucura. Interagindo direto aqui, né? Vamos lá. Assim, vamos lá. Vamos nos encaminhando com calma, mas vamos primeiro de tudo dizer assim, né, Grazi, assim, a coisa mais pontual das novas variantes. Ainda se sabe pouco. O que já se sabe definitivamente? Que as novas variantes são mais transmissíveis do que a original. A gente sabe também que a vacina da Pfizer conseguiu testar
um pouco mais detalhadamente, e ela consegue dar conta daquela variante da Inglaterra, então isso já tem comprovado, e tem algumas indicações iniciais, algumas positivas e outras mais preocupantes em relação às variantes da África do Sul e a brasileira. Porque a vacina da AstraZeneca, da Oxford, da Fiocruz, que é a mesma, essa aí talvez não esteja conseguindo dar conta com a mesma eficácia da variante que surgiu na África do Sul, e parece que também da variante de Manaus. Mas isso ainda é muito preliminar. Mesmo que as vacinas não deem conta integralmente dessas variantes, ser vacinado é muito melhor do que não ser vacinado. Então, isso a gente tem que saber que nós temos que estimular a vacinação independente disso. Então, vacina para todos o mais rápido possível, continua sendo prioridade, e se daqui a um ano tiver que reforçar com uma composição da vacina que dê conta dessas variantes, não tem problema nenhum, é o que a gente faz com a gripe todo ano. Aliás, a tecnologia necessária para desenvolver uma vacina é muito mais complexa do que a tecnologia necessária para fazer com que a vacina dê conta de mais uma variante. Então, essas empresas que desenvolveram essas vacinas, elas vão agora, com o tempo, conseguir produzir novas versões que vão dar conta das variantes. Então, o problema das variantes é a circulação nesse momento. A gente tem que controlar porque vai ter muito caso. Mas quando a vacinação começar a bombar, que nem aconteceu em Israel, que tem 70% da população vacinada, as variantes deixam de ser pauta porque vai lá embaixo o número de internações e de mortes. Então, prioridade é vacinar o mais rápido possível. Bem, sobre a questão da volta às aulas, eu acho que tem que ficar muito entendido aqui que nenhum de nós quer colocar as pessoas em risco. Ao contrário, a gente quer, e vocês, especialmente na função de sindicato, vocês querem proteger os trabalhadores. É para isso que existe. O sindicato protege o trabalhador e trabalhador de ataque salarial, de perseguição, de assédio e de decisões governamentais equivocadas em geral. Então, o sindicato está aqui promovendo uma discussão para proteger vocês, 600 pessoas e mais as milhares que vão assistir depois. Então, isso tem que ficar muito nítido desde o começo, porque senão a gente não evolui. Agora, essa proteção, ela não pode ser, neste caso, separada da proteção geral. O sindicato aqui não pode se colocar numa posição de defender, por exemplo, só a vacina para os professores. Que não vai resolver o problema, porque se os alunos não tiverem vacinado, ou se a comunidade ao redor não tiver vacinada, o problema segue acontecendo. Então, o sindicato tem que defender, na minha percepção, quem sou eu para pautar o sindicato? Vacina para todos o mais rápido possível, trabalhadores da educação incluídos o mais rápido possível como grupo prioritário, é isso, e protocolos seguros para o retorno, tanto híbrido quanto presencial geral. Aí, no final, a Grazi me pergunta algumas coisas sobre as mudanças de protocolo. Vamos lá. Essa coisa do 14 para 10 dias não me preocupa. Tá? É 10 mesmo, tá correto. Lá no começo se usava 14, se conhecia pouco o vírus, mas hoje já faz uns 2, 3 meses que se trabalha com a questão de que 10 dias é o período transmissível. Não quer dizer que tu não vai seguir positivando se tu fizer outro teste, mas quer dizer que tu não vai passar para outras pessoas ou diminui muito o risco de passar para outras pessoas. Então, se trabalha com 10, daí eu não vejo problema. O que me preocupa é a segunda parte do que tu falasse, Grazi. Não vamos mais ter protocolo para controlar surto. Não! Ao contrário, tem que ter protocolo para controlar surto em escola. Porque senão daqui a pouco as escolas vão ser os novos frigoríficos. Ou as ILPIs. Então, assim, me parece que o nosso papel, e eu gostei que a Grazi falou da coisa, porque eu tinha falado lá atrás, Grazi, antes de chegar, da questão da participação na construção do plano. Porque quando a gente constrói junto, a gente é corresponsável. A gente vai discutir, olha, esse ponto é polêmico, como é que nós vamos lidar com ele? E aí a decisão democrática do coletivo, ela é uma decisão informada, entre aspas. Olha, eu sei que pode acontecer, mas eu também sei o que vai acontecer caso tenha um caso na escola, caso tenha
um positivo na escola, e aí todo mundo já sabe como é que vai agir. Então, basicamente é isso, gurias, me encaminhando aí para a gente chegar perto do final. A questão é essa: todos achamos que a educação é prioritária. Por ela ser prioritária, a educação presencial também é prioritária na vida das crianças, mas nós queremos apenas garantir que esse retorno híbrido, no começo, seja o retorno híbrido o mais seguro possível. Nunca vai ser 100% seguro. Por isso que eu fiz a analogia do tirar a rodinha da bicicleta. Mesmo depois que eu tiro a rodinha da bicicleta, a criança ainda pode cair uma vez ou outra. Só que eu não posso tirar a rodinha da bicicleta, como a Vita disse, e botar a criança para descer uma ladeira. Porque aí ela vai cair e vai se machucar. Então, eu acho que é por aí. O meio termo é um meio termo difícil, mas é mais ou menos por aí que a gente vai chegar na melhor solução. Beleza, Pedro. Grazi, eu assumi um compromisso com o Pedro que nós não vamos estender essa live. Nós já estamos com 30 minutos de live, a gente combinou e seria até 40 minutos, mas acredito que nenhuma das 610 pessoas que estão aqui agora estão cansadas e nós permaneceríamos. Mas nós não vamos estender demais, Pedro. Nós vamos nos encaminhar para os finalmente, como eu diria lá na minha terra, né? Vamos encaminhar para a conclusão da live, dizendo e deixando registrado, né? Tem a pessoa, mais um colega voltou a perguntar, tá? Mas para o Pedro, qual é a condição de volta às aulas com presencialidade, com segurança no modelo híbrido? Então, eu não vou responder pelo Pedro, vou passar para ele, porque ele já percorreu desde o início da live esses elementos, mas talvez seja importante repetir quais são as condições, eu não diria ideal, mas as possíveis que nós devemos reivindicar e buscar para que a gente possa fazer uma volta segura. E por isso que a gente está pedindo mais tempo para poder enxergar essas condições. Pedro, tu pode repetir para nós mais uma vez, por favor, essa soma de fatores. Quais são as somas dos fatores que colaboram para que a gente possa fazer um exercício de retorno com presencialidade, no modelo híbrido, com revezamento, enfim, com uma série de elementos colocados? Assim, ó, então vamos lá. Os protocolos de proteção. Tá, gente? Porque o Pedro já falou no geral, mas vou pedir para ele repetir para deixar bem então, marcado. Lá. Primeiro, os protocolos de proteção individual têm que ser garantidos. O que são os protocolos principais de proteção individual? É a proteção individual através do uso da máscara. Então, se tiver crianças na escola que não têm acesso à máscara, isso tem que ser providenciado. Claro que aí tem a coisa da idade, mas aí é uma questão separada. A questão da disponibilidade de pias para que as crianças possam manter as mãos lavadas e o papel educacional dos professores, para estimular a higienização das mãos, a disponibilização de álcool gel em lugares públicos da escola, a evitar as aglomerações, inclusive dentro da escola. Então, especialmente o período do recreio, tem que tomar alguns cuidados extras com a questão da interação entre as crianças. Esse é o protocolo mais individualizado. Depois, as questões mais de manejo de situações de casos. Então, assim, o que nós vamos fazer caso tenha uma criança que dê positivo na turma? Olha, nós vamos tirar a turma inteira de circulação por 10 dias, nós vamos fazer um teste rápido nessa criança de PCR para ver se ela está com o vírus ou não. Nós vamos fazer teste no professor e nos professores que tiveram contato com ela ou com os colegas, um protocolo de testagem que seja validado pela comunidade escolar. Tá? Depois, a gente precisa ter evidências de que a curva esteja na descendente. Isso é uma coisa mais macro, importantíssima, porque a gente não pode estar contribuindo para a curva que já está na ascendente piorar ainda. Essa é uma terceira condição. O máximo de pessoas vacinadas possível, especialmente os profissionais da educação, nesse caso, porque na escola nem tem vacina disponível para as crianças. Mas a última coisa que eu vou dizer, Vita e Grazi, nenhum protocolo será 100% seguro. Mas não ter aula hoje também não é 100% seguro. E isso as pessoas têm que ter a coragem de reconhecer. Quando o risco da criança se contaminar é igual ou até maior não indo para a aula do que indo, é momento da gente pensar. Então, especialmente as crianças em situação de vulnerabilidade,
cujos pais e mães estão na rua tendo que trabalhar, porque o auxílio emergencial é uma vergonha, é cancelado e tudo. As crianças estão em risco de contaminação fora da escola, maior ou igual da escola, pombas. Aí não dá para a gente tratar como se, não, só vamos voltar quando tiver vacina para todo mundo. Então, eu acho que é por aí. Por isso que eu digo que é momento. É momento porque, hoje em dia, pelo menos aqui em Pelotas, não sei se aí, em Gravataí, em todas as cidades da região é igual, é muito difícil dizer que o risco de contaminação dentro da escola seja muito maior do que o geral. Porque aqui, olha, o geral tá feio. Tem muita gente na rua, muita gente... E aí é aquela coisa, não podemos nunca, como profissional de saúde, trabalhar para ampliar a desigualdade. E aí quem está com mais risco é as crianças das famílias vulneráveis, cujos pais estão trabalhando, não estão trabalhando remoto. Então, a gente tem que levar tudo isso nessa equação em consideração. O que a gente precisava? A gente precisava que os gestores construíssem protocolos melhores e mais participativos. E a gente, vocês como sindicato, tem que lutar por isso. Acho que é esse o resumo de tudo que eu falei, para que a gente, então, possa responder a pergunta da colega e se despedir de todo mundo aqui. Aproveita, então. Eu vou te atrapalhar, Vita, porque eu quero te propor, Vita, a gente só ficar, a gente poder liberar o Pedro e a gente nós duas ficar só para a gente fazer o fechamento. Não, beleza. Então, pessoal, é isso, assim, ó, nós vamos liberar o Pedro, eu vou pedir para ele dar um tchau para o povo, aí fazer as considerações finais dele, se tiver mais algum recadinho para dar. Essa analogia da tirar as rodinhas da bicicleta vai ser usada cotidianamente. Pedro, contigo aí para tu te despedir desse pessoal todo, desde Caxias, Estância Velha, Gravataí, Esteio, Porto Alegre, enfim. Boa parte do estado está te ouvindo agora. Te despede deles, por favor, e mais uma vez... Nós agradecemos imensamente tu estares conosco, atender o nosso pedido. A gente sabe que tu tem uma agenda pesada, mas muito obrigado. Nós vamos bater outras vezes na tua porta. Não, em primeiro lugar, eu que agradeço, gente, uma satisfação estar aqui conversando com vocês. Eu, enquanto fui gestor da universidade aqui, reitor, e como sindicalizado desde o começo da minha carreira como professor, conheço integralmente o quão importantes são os sindicatos para a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras do Brasil. Então, assim, toda a minha solidariedade, até pelo momento de ataques que vocês têm vivido, assim como nós aqui na universidade, todos juntos estamos numa barca parecida. Agradecer pelo convite e dizer para os colegas que é um momento difícil, mas é um momento que nós vamos ter que passar por ele juntos. Se a gente deixar que os protocolos de retorno sejam feitos pelos gestores e a gente não participe, vai ser pior. Então é momento da gente participar e tentar garantir, como estava acontecendo agora a reunião lá, que pelo menos o sindicato tenha a voz na reunião para reivindicar as questões mais elementares possíveis. Então, obrigado, gente. Boa continuação aí da reunião. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Grazi. Obrigado, Vitor. Tchau, tchau. Obrigado, Pedro. Muito obrigado. Valeu. Eu não estou conseguindo te ouvir. Tu não desligou o áudio, Pita? Eu desliguei. Agora sim. Então, nós vamos continuar aqui rapidamente. Pedimos para o pessoal não ir embora, mais 5 minutinhos no máximo, que a gente possa, então, dividir com vocês os encaminhamentos finais, né, Grazi? Isso. Nós, então, estamos com um grupo de sindicatos, eu listei todos os sindicatos no início desta live, né, antes da gente passar a palavra para o Pedro, eu listei todos os sindicatos que compõem essa frente de sindicatos em defesa da vida e da educação. Disse que nós fizemos um manifesto que traz os elementos todos colocados, nós estamos pedindo que o prazo de retorno seja alargado, seja espichado, talvez o primeiro trimestre, para que a gente possa construir as condições adequadas de retorno em cima de todos estes protocolos que o Pedro traz, porque isso contribui para que a curva desça, né, a nossa relação com a escola, a questão da testagem, o Pedro, a Grazi não estava aí ainda, mas o Pedro trouxe com muita propriedade que ela não pode ser secundarizada, ela é prioritária nesse momento. Então, esses elementos são colocados. Grazi, por favor.
Bom, eu quero finalizar essa fala, esse espaço de fala, para dizer para os colegas que a gente vai precisar estarmos unidos, né? E ativos dentro dos nossos espaços. Nós não queremos, nós também não queríamos, né, Vita? Eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar extremamente dita para todos os colegas. Nós não queremos e não queríamos que alguns municípios iniciassem o processo de atividades escolares sem que a gente pudesse realmente ter uma linha uniforme de trabalho. Infelizmente, muitos municípios já estão trabalhando, desde o dia 8 de fevereiro, que não é diferente. Meu município, teu município está desde o dia 1º, né, Vita? Desde o dia 1º de fevereiro, Gravataí está trabalhando, Esteio, os profissionais desde o dia 5 estão em função, e atendendo os alunos desde o dia 8. Então, infelizmente, hoje a gente corre com várias questões. A gente corre com diferentes municípios que já estão em atividade, né, e que a gente, infelizmente, não teve espaço de diálogo, e aí a gente está aqui representando todos os outros nossos sindicatos. Eu estou falando aqui pelo meu, estou falando em nome de todos os nossos. Nós tivemos sindicatos aí que foram para discussão, que foram para encontros, que foram para embates e tiveram derrotas, e derrotas políticas. Nós precisamos olhar e entender o contexto nacional, a forma como o contexto nacional está estruturado. Eu também concordo plenamente que hoje nós somos a carne, né, mais oferecida aí para o mercado para estar no risco, e falo isso com muita propriedade, né? Inclusive alguém que já passou, e a própria Vita também já passou pelo Covid, a gente sabe o que é a situação de estar com Covid, acredito que muitos tantos colegas que estão aí nos acompanhando essa live também sabem, mas a gente precisa também ter discernimento que neste momento, o que nós conseguimos fazer para ganhar tempo, para poder avançar, para poder ter conquistas e não mais derrotas. Se nós estivermos montando uma estratégia em que a gente vai radicalizar essa estratégia e a gente não vai conseguir ter um meio de campo de negociação, nós vamos seguir batendo na trave. Nós precisamos ganhar tempo, né? E hoje, uma das nossas grandes forças é, sim, que o Estado do Rio Grande do Sul, inclusive, é uma luta que, inclusive, a gente vai fazer junto com o CEPERX, que a gente, quanto Estado, a gente consiga fazer e respeitar as bandeiras, não da forma como o Pedro relatou, que virou politicagem, troca política. Nós precisamos defender junto com a ciência, e é isso que nós vamos fazer. Então, nós seguimos aqui fazendo a defesa de um espaçar, de permanecermos em ensino remoto. 2020 nós trabalhamos de ensino remoto, mas nós entendemos que há necessidade de voltarmos ao ensino híbrido, e para que essa volta aconteça, ela tem que ser de forma segura. Então, nós queremos dizer para todos, e falo com bastante tranquilidade, que nós não vamos parar por aqui, nós não vamos sossegar, nós passamos o carnaval, né, Vita, trabalhando, né, em prol de tentar fazer a defesa da melhor forma possível dos nossos colegas trabalhadores e profissionais da educação. E companheiros, nós vamos nos despedindo, a gente vê bastante comentários aqui no nosso chat, faz parte, né? As pessoas não necessariamente a gente está nos espaços para ouvir exatamente o que a gente quer ouvir, mas uma coisa sim nós não podemos perder de vista nunca, é a capacidade de lutar. Ninguém pode ficar sozinho nessa história. Meu discurso precisa ser coerente com a minha prática. E a minha prática é a luta da classe trabalhadora, das mulheres e dos homens desse país. Passa por defender uma educação pública de qualidade e acesso para todos, passa o acesso de que as políticas públicas, elas deem conta de estar dando suporte à educação, e nós já dizíamos várias vezes isso ao longo do ano de 2020, que nós precisávamos voltar, e nós não poderíamos voltar isolados, sem a área da saúde, sem a área da assistência social, sem a alta área da cultura. Nós não podemos confundir as falas da universidade, das pesquisas, com as falas dos governos negacionistas e genocidas. Isso é, no mínimo, injusto com a nossa produção, né? Nós sabemos disso, mas faz parte, né, as divergências,
fazem parte, e nós vamos construindo lutas. O importante é que nós sabemos que nós vamos poder contar com todos esses colegas que estão aqui, com todos esses homens e mulheres que estão aqui amanhã na luta. Nós precisamos estar na luta, seja ela de que forma for. Semana que vem, Grazi, nós estamos de volta. Nós vamos repetir este modelo de live estaremos com um pediatra do município de Sapucaia, o Sindicato dos Municipários de Sapucaia, que é nosso parceiro nessa discussão que está construindo conosco, tá? Nós estaremos, logo em seguida também vamos usar esse modelo, essa unidade para lutar contra a retirada de direitos, né? Tem uma reforma administrativa aí que tem um objetivo muito forte nesse momento, sobretudo no momento de pandemia, de fragilização das políticas públicas, que é desmontar o serviço público. Estaremos juntos e nós esperamos contar com todos e todas. Certo, Grazi? Vamos nos despedir do pessoal, então. Tchau, gente, um abraço. Tchau, pessoal, valeu. Vacinação para todos já. Vacina para todos e todas. É isso aí. Fora Bolsonaro.